Deus os meus agradecimentos, primeiramente, pela oportunidade, a liderança da USADEPRI, irmã Maria Borges e todas as suas companheiras, que Deus venha abençoar a todos. E os irmãos que nos acompanham pela live, que Deus venha abençoar a vida de todos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quem tiver assento pode tomar o seu assento. Vamos estar ministrando a palavra com base nesse versículo. Queridos e amados irmãos, a epístola do apóstolo Paulo foi escrita quando o apóstolo Paulo fez a sua terceira viagem à cidade da Macedônia, por volta de 54 a 55 depois de Cristo. E a principal mensagem que o apóstolo Paulo deixa aos irmãos de Gálatas é que ele estava preocupado com os irmãos, com a vida espiritual da igreja dos irmãos que estavam em Gálatas. Paulo estava preocupado porque lá havia muitos falsos mestres, falsos ensinadores que ensinavam, queria distorcer o evangelho de Cristo, estava pregando o evangelho de maneira errada. Por isso Paulo estava preocupado com os irmãos. Por isso Paulo, a principal mensagem que o apóstolo Paulo deixa aos irmãos de Gálatas é de exortação, porque Paulo não queria ver os irmãos deixando a intimidade com Cristo para servir falsos mestres ou falsos doutores. Paulo até diz no versículo 8, no capítulo 1 do livro de Gálatas, Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não pode mudar o evangelho tem de ficar dessa maneira como os nossos pais na fé deixaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preocupado com isso, porque muitos estavam ensinando a igreja de forma errada, estava mudando ou estava desorganizando aquilo que Paulo deixou organizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a principal mensagem é essa, de exortação aos irmãos. Não dê ouvidos a outras palavras. A Bíblia tem que ficar do jeito que ela é, porque ela é imutável. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo estava falando para a igreja: não volteis à servidão do pecado, porque Cristo já vos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Não volteis a servir o mundo, não volteis a servir ao pecado. Por isso Paulo escreve no capítulo 5, versículo 1: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei-vos debaixo do jugo da servidão. É essa a exortação que Paulo traz à igreja ou aos santos da Galácia. Não volteis a ser escravo do pecado, esteja sujeito a servir Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário. É bem verdade que a humanidade ela estava presa ao pecado, é bem verdade que a humanidade estava aprisionada ou estava acorrentada ao pecado. Precisaria alguém vir do céu e reatar a aliança de Deus para com o homem. Precisaria alguém vir e libertar verdadeiramente a humanidade, porque os amantes da Bíblia, nós sabemos que a humanidade ela estava presa ao pecado, nós sabemos que a humanidade ela estava acorrentada ao pecado. Por isso foi obrigado Jesus Cristo descer do céu, deixar a sua glória e vir para libertar a humanidade. Aqui está a maior prova de amor que a humanidade já recebeu. Qual prova é essa, Ezequiel? João capítulo 3, versículo 16. João deixa bem claro para nós. João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz aos irmãos de Filipos, a carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 7: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Que prova é essa? A prova de dar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que hoje você tenha vida, e você está na casa do Senhor para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela não nos revela a juventude e a mocidade de Jesus Cristo. Ela não nos mostra qual foi a juventude de Jesus. Jesus só aparece quando foi batizado, aparece no Novo Testamento novamente
crente quando foi batizado por João no Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fazia muitos prodígios, fazia maravilhas no meio do povo, mas ele tinha que cumprir aquela ordenança. Ele tinha que cumprir o ministério que ele veio fazer na terra. Qual ministério é esse, Ezequiel? O ministério de libertar a humanidade do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio libertar o homem. Ele fez prodígio, ele fez maravilhas no meio do povo, mas chegou o dia de Jesus ser traído e ser vendido por Judas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de ele ser traído por Judas, ele foi ao júri popular por Pilatos, e por Pilatos ele foi levado a 2 sequências de 39 chibatadas, que ao todo são 234 perfuros em seu corpo. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a boca para reclamar. Como ovelha muda levada ao matadouro, ele conseguiu levar e salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi achicoteado, foi cuspido, foi escarnecido, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Ezequiel, por que Jesus não parou? Por que Jesus não desistiu? Sabe por quê? Porque ele estava vendo a Usadepri louvando o Senhor nessa noite. Porque ele estava vendo as irmãs louvando o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E já não bastava ele ser chicoteado, já não bastava ele ser cuspido, ele foi obrigado a levar a parte horizontal da cruz para até o caminho do Gólgota. O caminho do Gólgota, ou seja, do palácio até o caminho do Gólgota, era 2 quilômetros para Jesus caminhar. Jesus estava ferido, Jesus estava fraco, mas Jesus não deixou o plano de redenção da humanidade. Sabe por quê? Porque ele precisaria libertar a humanidade. Jesus Cristo ia levando a parte horizontal da cruz. Aí você me pergunta: Ezequiel, por que Jesus não parou? Ezequiel, por que Jesus não desistiu? Ezequiel, por que Jesus não deixou isso de lado? Porque ele sabia que se ele deixasse a cruz, a sua igreja ia para o inferno. Ele achou melhor levar a cruz e levar a sua igreja para o céu de glória, para estar com ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Jesus não deixou a cruz? Porque cada passo que Jesus Cristo dava, ele estava gerando o futuro. Cada passo que Jesus Cristo dava em direção ao Gólgota, ele estava gerando futuro. Que futuro é esse, Ezequiel? Ele estava gerando o meu futuro. Ele estava gerando o teu futuro. Que futuro é esse? Futuro de glória e de eternidade, no céu de glória, onde vamos estar com Jesus Cristo para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Jesus Cristo não poderia desistir do plano de redenção para com a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E na cruz, Jesus fez o maior sacrifício, o sacrifício extraordinário, o sacrifício perfeito, que não pode ser negado, esse sacrifício de Jesus. E com esse sacrifício perfeito, Satanás perde o poder sobre a humanidade. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Satanás não tem mais poder sobre a tua casa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele tomou a chave do inferno, a chave da morte, e ele tem o poder para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que sacrifício perfeito? Porque o sacrifício do povo de Israel, quando eles matavam a ovelha, ou matavam o sacrifício de manjares, aquele sacrifício, eles não apagavam o pecado. Aquele sacrifício apenas escondia, apenas abafava o pecado do povo. Apenas abafava o pecado do povo. Mas o sacrifício perfeito de Jesus, ele apagou todos os nossos pecados. A cruz por fora parecia madeira, mas por dentro estava o meu, estava o seu, estava o pecado da igreja. E Jesus Cristo levou e aniquilou todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muita gente que diz: Ezequiel, eu não posso ser livre. Tem muita gente que fala: eu não sou livre. Eu não posso ser livre porque eu já matei. Eu não posso ser livre porque eu já pequei. Eu não posso ser livre porque eu já traí ou fez alguma coisa. Mas a Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo de número 2 e versículo de número 14: a cédula que o inimigo tinha contra ti, Jesus a aniquilou na cruz do Calvário.
orvalho. O Satanás não tem poder mais na sua vida. Você é livre. Você é livre. Jesus Cristo te libertou. Jesus Cristo pagou um preço alto por você na cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Estais, pois, firme na liberdade que Cristo vos libertou. Muitos dizem, eu não posso ser livre, mas Jesus Cristo provou o seu amor. Ele libertou a humanidade. Ele te libertou. E você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Você tem o direito de estar na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado não tem poder sobre a tua vida. O pecado não tem poder sobre a tua casa. O pecado não tem poder sobre a tua família. Satanás não tem poder sobre a tua família. Você não pode entregar o seu filho para Satanás de bandeja. Você não pode entregar a sua casa de bandeja para Satanás. Você é mulher vitoriosa. Você está na casa do Senhor. Você faz parte do ciclo de oração. Então, mulher valorosa, continue orando. Continue intercedendo. Porque o Senhor tem o melhor para a sua vida. Ele liberta a tua casa. Ele liberta os teus filhos em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo, Ele é a revolução. Jesus Cristo, Ele muda a situação. Tem muita gente que está passando por momentos difíceis. Se nós formos olhar o mundo hoje, está passando por momentos críticos, por momentos difíceis. Muitos estão olhando para um lado, olhando para o outro e não está achando resposta. Mas a igreja do Senhor está firme, porque está sabendo que a Bíblia se cumprindo, está sabendo que a Bíblia do Senhor Jesus Cristo se cumprindo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem que estar alerta para ouvir o som da última trombeta, porque nós sabemos que não muito além desses dias, Jesus Cristo virá e buscar a sua igreja, um povo remido e transformado de boas obras. Mas quem irá para o céu, Ezequiel? As pessoas que vão para o céu, as que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e novas criaturas se transformarem. Louvado seja o nome do Senhor. Você chegará a Cristo e Ele mudará a sua vida, porque tudo, as coisas passadas, as coisas ruins passadas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. É momento da igreja viver firme na liberdade em que Cristo nos libertou. Nós não podemos estar presos ao pecado. Nós também não podemos estar aqui vivendo no mundo para servir ao mundo, mas estamos no mundo para fazer a diferença. Nós somos luz para o mundo e sal para a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então brilhe, mostre tua luz e revele o céu para as pessoas que precisam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estais, pois, livre, porque Cristo vos libertou. Você não é servo do pecado, você não é servo da carne, mas você é servo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Depois que Jesus Cristo morre, Jesus Cristo faz o maior sacrifício, o sacrifício perfeito, sacrifício extraordinário, que liberta a humanidade, que tira a humanidade do lamaçal do pecado, que tira a humanidade da mão de Satanás, para fazer um povo adquirido de boas obras. Esse é o sacrifício de Cristo, um sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas diz a Bíblia que Jesus Cristo, Ele morreu como cordeiro, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá, e pela nossa alegria, Ele está no nosso meio, procurando aqueles que querem sentir a sua presença, procurando aqueles que estão necessitando da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas surge uma dúvida na nossa cabeça. Que dúvida é essa? Quando Jesus Cristo foi colocado no sepulcro de José de Arimateia, diz a Bíblia Sagrada que ao terceiro dia desceu o anjo e revolveu a pedra. Mas a pergunta que não quer calar: o anjo revolveu a pedra para Jesus sair? Eu digo para os irmãos, de maneira nenhuma, porque Jesus, ele poderia atravessar aquela pedra sem precisar as pessoas revolver. Não precisaria, porque Jesus poderia atravessar a parede. Então para que, Ezequiel, o anjo revolveu a pedra? Para que quando os discípulos, ao chegar perto do túmulo, olhasse para dentro do túmulo, visse o túmulo vazio, ele começasse a cantar: porque ele vive, posso crer no amanhã.
meu Deus, aleluia, Jesus. Temor não há. A sua vida está na mão de Jesus. A sua vida está na mão de Jesus. Você hoje que chegou aqui nesse culto, querendo ouvir a voz de Deus. Você hoje que queria ouvir uma palavra de Deus ao teu coração. A palavra de Deus para o teu coração é: Ele está no controle da tua casa. Ele está no controle da tua vida. Não saiu do controle ainda, minha filha. Está nas minhas mãos ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos viram aquela cena, os discípulos começaram a crer no amanhã. A igreja pode crer no amanhã, porque Jesus Cristo, Ele vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre, e nos prometeu levar para o céu de glória. Para onde Ele estiver, estejai nós também. Onde está essa promessa na Bíblia? Ezequiel, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque eu vou vos preparar-vos lugar. E se eu vou vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. A igreja tem promessa e a igreja tem dono. Ela vai morar no céu de glória para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Come Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ver que depois que Jesus Cristo, depois que Jesus ressuscita, Jesus Cristo vai à ascensão de Jesus até os céus. Atos capítulo 1, diz a Bíblia que anjos vieram para levar Jesus Cristo até o céu. Os anjos estavam alegres, havia festa no céu para encontrar com Jesus, havia festa no céu para encontrar com o seu príncipe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dos Salmos 24, porque os Salmos 24 é os Salmos da vitória, os Salmos 24 é os Salmos da bênção. Louvado seja o nome do Senhor, porque os anjos vieram ao encontro de Jesus para a entrada triunfal no céu. Então os anjos que estavam com Jesus clamavam: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E o anjo que estava na cidade com alegria falava: mas quem é este, o Rei da Glória? E o anjo que estava com Jesus falava assim: erguei, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. E o anjo que estava com Jesus alegre, sabendo que Jesus ia voltando para o céu, que tinha vencido o mundo, tinha vencido Satanás, o anjo clamava dizendo: mas quem é esse, o Rei da Glória? E o anjo que estava com Jesus encheu o pulmão e disse: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode temer. Jesus Cristo está contigo. A tua casa está na mão de Jesus. A tua família está na mão de Jesus. Porque você pode confiar no amanhã, porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para encerrar a mensagem, o sacrifício de Jesus foi tão perfeito para libertar a humanidade, que foi capaz de transformar a humanidade. Transformar de quê? Gálatas capítulo 4, versículo 7. O sacrifício de Jesus foi tão perfeito que transformou a humanidade de escravo para servo e de servo para filho. Prova na Bíblia. Apocalipse, a Bíblia vai dizer assim: e eu vos serei por Deus, e vós me serei por filho, e como filho vós sereis herdeiro. Herdeiro do quê? Herdeiro do céu de glória, herdeiros da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A maior herança que o filho poderia receber de seu pai, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ficai de pé. Eu quero orar pelos irmãos, eu quero orar pela tua família, apresentando a sua casa, apresentando a tua família. Vós sois libertos, Jesus Cristo te libertou. Você, o preço que Jesus Cristo pagou na cruz, não foi preço de prata, não foi preço de ouro, mas foi preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E sacrifício tem que te trazer dor, porque sacrifício que não te traz dor não é sacrifício, é oferta. Jesus Cristo quer sacrifício seu, Ele quer você na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar também para os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Jesus Cristo tem o melhor para a sua vida. Ele tem contemplado o teu caminhar. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Grandioso Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, a Tua palavra nessa noite foi pregada, nada além da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Senhor, te apresento a Tua igreja que hoje está aqui, Pai, que veio ouvir a Tua palavra, que veio buscando a direção do Teu Espírito, Pai. Supre, Pai amado, todas as pessoas, supre os corações, Pai amado, das pessoas, e que elas venham ter no coração, Pai amado, aquilo que Paulo passou para a igreja, que eles são libertos pelo teu sangue, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita a casa do teu servo, visita a família da tua serva, Pai, nessa noite, e as irmãs que não puderam vir, Senhor, para o trabalho nessa noite, Pai amado, abençoa ela, Senhor, abençoa ela poderosamente, Senhor Jesus Cristo, e que a casa dela venha prosperar a cada dia, Senhor, e que elas venham crescer espiritualmente na tua presença, Pai, e que mais oportunidade como essa, Senhor, nós venhamos ter na tua casa, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Eu oro também, Senhor, apresentando a toda a tua igreja, Pai amado, de forma geral, Senhor. Abençoa, Senhor, e proteja com o teu sangue, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus